28 de novembro, Nicodemos, culto poderoso e rico. Vemos aqui São João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nós vemos aí Nicodemos, um homem culto, poderoso e rico, um dos principais judeus, mestre em Israel. Ele tinha boa compreensão da Bíblia e fome espiritual do Senhor. Guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado. Ele era poderoso e rico. Muitos consideravam isso como um sinal de que Deus o havia abençoado. No entanto, não passavam de aparências superficiais. Era apenas aparência, precisava ser vivido aquilo que ele tinha conhecimento. Então nós vemos São João 3, de 1 a 12, falando algo sobre o resultado dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Capítulo 7, verso 50, Jesus está sendo analisado para ser morto numa reunião com os fariseus. E eles dizem: nunca vimos alguém fazer sinais como esse homem faz. E os guardas: por que vocês não trouxeram ele? Ele falou: olha, ele fala coisas muito importantes. E aí os fariseus ficaram bravos e tudo, né? Dizendo: até vocês acreditaram nesse homem, eles não sabem nada, eles são da ralé e tal. Então, Nicodemos, capítulo 7, verso 50, diz: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Outro momento, você vê Nicodemos defendendo que se fizesse justiça correta, equilibrada para com Jesus, e não fizesse injustiça, né? E eles então dissuadiram, foram cada um para sua casa.
E também nós vemos outro episódio onde mostra que o resultado da conversa com Jesus foi positiva. Nós vemos aqui em São João 19, verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Então, ele tentou manter as aparências, Nicodemos, mas Jesus conhecia o seu coração. Nicodemos foi a Jesus porque os ensinos do mestre o tinham convencido. Seu orgulho, porém, o impediu de confessá-lo abertamente como seu Senhor. Mas aquela noite o transformou para sempre. Mesmo depois de estar convencido de que Jesus foi enviado por Deus, ele ainda não assumia publicamente que era seguidor de Jesus. Assim, não só Nicodemos, mas José de Arimateia, que era muito mais rico do que Nicodemos e muito mais influente, tanto é que foi até Pilatos e falou: o senhor me permite eu tirar o corpo de Jesus lá da cruz? Veja que não é qualquer um que ia falar com Pilatos, e Pilatos não ia atender qualquer um. José de Arimateia, que também estava na surdina ali, junto com Nicodemos, que também era muito influente. Nicodemos tinha claramente sido impactado por Jesus, tanto que procurou protegê-lo quando Jesus estava vivo, e o honrou em sua morte. O Senhor havia alcançado o coração de Nicodemos, que apesar de seu conhecimento e sabedoria, tinha uma grande necessidade do Salvador, assim como todos nós temos. Só que o conhecimento, mostra aqui, de Deus, da teologia, pode até virar uma armadilha contra a própria pessoa. Porque às vezes a pessoa pensa que porque eu conheço tanto, então meu lugar já está garantido. Não, Jesus veio dizer, você precisa nascer de novo, ou seja, você precisa colocar em prática aquilo que você crê. Aí sim, senão você não entra no reino de Deus.